Hum. Bom dia, professor. Acho que ele ainda não ativou o áudio. É. Você está usando. Está alguém ouvindo aí, pessoal? Flávio? Sim, estamos. Está ouvindo? Estamos. Acho que está meio baixo ou não? É normal, professor. Ah, então tá bom. Eu fico feliz de ver o rosto de vocês. Um bom dia para vocês todos. Espero que todos estejam com saúde. Como vocês estão vendo, eu estou até mais bonito. Vocês perceberam? Cabeça rapada. Bom, pessoal, primeiro de tudo, satisfação. E nós vamos começar o nosso encontro agora. Eu gostaria de lançar matéria nova com vocês. Já havia mandado um áudio para vocês no YouTube. Gostaria de reforçar, porque é também questão de prova. E no final nós vamos deixar uns 10 minutinhos para vocês perguntarem e a gente também trabalhar as questões da avaliação. Mesmo? Eu gostaria de falar para vocês sobre os dois principais paradigmas da filosofia jurídica do Ocidente. Gostaria que vocês tomassem nota, e aqueles principais pontos de nota, eu vou dizer para vocês, anotem, anotem, anotem. Aí vocês podem pedir, repita, 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 professor Antônio. É um bate-papo que nós vamos aproveitar para deslanchar na nossa disciplina, não deixar nada para trás. Os dois principais paradigmas filosóficos do direito no Ocidente, e aí, Francisco, são o justnaturalismo e o justpositivismo. O justnaturalismo e o justpositivismo são os dois modelos teóricos, os dois principais e mais antigos modelos teóricos do direito no Ocidente. Sendo que entre o justnaturalismo e o justpositivismo, o mais antigo é o justnaturalismo, que começa lá na Grécia com Sófocles, naquela pequena obra dele, a Antígona. Porém, a reflexão sobre o justnaturalismo, propriamente dito, começa com Platão e com Aristóteles. E hoje nós vamos expor esses dois autores para vocês, falar um pouquinho da Idade Média e um pouquinho da modernidade. Ok? Todas as demais visões do direito, ou tendem para o justnaturalismo ou para o justpositivismo. Como eu disse para vocês, tudo começa lá com Sófocles, quando não foi o Yuri, não.
foi quando dois irmãos morrem em batalha e tinha aquele costume de que quem lutasse contra a cidade, os seus corpos não poderiam ser enterrados, não é, Giovanni? Deveriam ser deixados ali de lado para que os animais os comessem. Mas Antígona desobedece ao direito da cidade de Tebas e segue a sua consciência e enterra seus irmãos. Essa desobediência ao direito da cidade e obediência ao direito natural, logicamente, levou a ela à morte. Daí em diante começa essa tensão no Ocidente de perguntar: é lícito obedecer o direito posto pelo Estado quando temos que desobedecer a nossa consciência? Muito bem, isso é uma questão que permanece até os nossos dias. Nós podemos dizer que o primeiro grande filósofo justnaturalista foi Platão. Ele escreveu uma obra tratando desse assunto chamado A República. E na República inicia-se exatamente discutindo o que é a justiça. Para vocês entenderem a justiça em Platão, que é um pouco mais complexo, Platão diz o seguinte: olha, na sociedade nós encontramos 3 tipos de pessoas. Vocês estudaram na ciência política, acho que foi com o Jurafim ou com o outro, o Augusto, não é mesmo? Vocês estão lembrados que Platão dividia a sociedade em 3 tipos de pessoas. Os governantes, que tinham caráter de ouro, predominavam pela inteligência, por isso deveriam governar. Depois, aqueles homens que se caracterizavam pela coragem, deveriam ser os soldados. E aquele povo mais comum, que seriam os trabalhadores braçais, mesmo, que se distinguiam pelo saber comercializar e saber trabalhar com os braços. Platão vai dizer que cada categoria de pessoas tem a sua própria virtude, não é mesmo? A sua própria virtude. A virtude dos governantes deveria ser a sabedoria, a virtude dos guerreiros deveria ser a coragem, e a virtude do povão simples deveria ser a temperança, ou seja, o equilíbrio no comer, no beber, no uso dos instintos, da palavra e assim por diante. Porém, onde é que Platão coloca a justiça aí? Platão vai dizer o seguinte: se alguém que tivesse o caráter de ouro e estivesse trabalhando com os braços, fosse um artesão ou comerciante, seria injusto. Da mesma forma, quem é lá da classe baixa, não no sentido econômico, mas que só sabe trabalhar braçalmente, com os braços, e estivesse no governo, seria injusto. Portanto, um jegue, que só sabe fazer força, não pode governar uma nação. Mesmo mais ou menos Platão pensava assim. Então, Platão vai dizer o seguinte, que a justiça é a maior das virtudes, porque ela é a que permite com que a inteligência esteja no governo, o homem de coragem seja soldado e o homem temperante seja o homem do povo, o trabalhador de braço. Então, a virtude da justiça seria a soma de todas as virtudes. Ela que permite que cada um esteja no seu devido lugar. Como vocês percebem, Platão é muito abstrato nessas colocações de afirmar que tem pessoas com caráter de ouro, outros com caráter de bronze e outros de ferro. Mesmo? Posteriormente a Platão, vem o seu aluno Aristóteles. E da nossa avaliação, que nós vamos ter vocês, avaliação escrita, nós vamos começar com Aristóteles. Tá bom? É Aristóteles o nosso ponto de início do estudo do que é o justpositivismo. Então, agora, eu estou vendo que a Giovana está num lugar muito bonito, não é mesmo? Eu estou vendo que a Flávia Grama está lá em Pirenópolis. O Francisco já está matando porco agora, né? Seja lá o que for. É um prazer imenso estar com vocês. Então, prazer é nosso, professor. Hein? Prazer é nosso. Satisfação. Rever. E ver vocês com saúde, né? E assim, a Flávia Grama aí pegando pesado. Veja bem, pessoal, vamos simplificar a nossa matéria para que facilite para vocês e também, daqui a pouco, vocês começam a fazer perguntas para o professor. Né? Vocês estão vendo que eu estou bonitão, de cabeça rapada, perceberam ou não? E mais pensa num careca lindo, professor. Não, tô chato mesmo, né? Tô chato.
É porque eu ia falar com as Tá meninas. parecendo um militar, professor. Hein? Um Ou militar. Pra dizer a verdade, eu custei achar o seu telefone e não achei. Depois você manda para mim de novo, viu, Gabi? Tá bom. Ok. Satisfação estar com vocês. Bom, depois de fazer essa abertura histórica, que o justnaturalismo começa na Grécia, eu gostaria de fazer uma definição rápida do que é justnaturalismo, para vocês poderem tomar nota. Vamos fazer uma comparaçãozinha entre justnaturalismo e justpositivismo. O que é o justnaturalismo? Desde o início até hoje. O justnaturalismo é uma concepção do direito que afirma que existem duas ordens legais. Duas ordens legais. Uma natural e uma artificial colocada pelo Estado. Aquela natural não fomos nós que criamos, já está na nossa natureza, que nos permite distinguir o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto, independente de termos estudado ou não. É da ordem natural da natureza humana. E existe uma ordem também artificial ou legal colocada pelo Estado. Aquele direito positivado pelo Estado. Ainda o justpositivismo afirma uma tese extremamente polêmica. Qual é? Que o direito natural é anterior e superior àquela do Estado. Num caso de confronto entre a ordem natural e a ordem legal, muitos justnaturalistas dizem que nós devemos seguir aquela natural. Quando vocês lerem a ética internacional, tem lá uma afirmação interessante. Na briga entre direito e justiça, fique sempre do lado da justiça. Isso é uma tese do justnaturalismo. Agora, o que é justpositivismo? Nós não falaremos dele hoje, mas vamos dar uma definição para o Tiago e os outros colegas mais inteligentes poder fazer uma confrontação. Ou seja, o justpositivismo diz que existe somente uma ordem legal, aquela posta pelo Estado. Daí eles vão estar sempre em confronto. Justpositivista com justnaturalista. Justnaturalista, duas ordens legais, natural e do Estado, e justpositivista, somente aquela do Estado. Ok? Vamos caminhar mais um pouco. Vamos entrar no papa da questão, que é o Aristóteles. E aqui eu vou colocar uma questão de concurso para vocês. Para a prova vocês vão acertar, mas lá na época do concurso, o Ministério Público, para juízes, procuradores, professores, esse tópico estará lá. Onde é que Aristóteles trata do direito? Aristóteles trata do direito na Ética a Nicômaco. Eu não sei se foi o Pablo que foi ler Nicômaco, São Nicomaco, né? Não sei se foi na sala de vocês, mesmo. Depois a gente mata o matéria. É menino legal, ele está fazendo aqui de gracinha. Né? Na Ética Nicômaco, livro 5º. Bom, Ética Nicômaco, livro 5º. Uma obra que ele escreveu para o filho dele, chamado Nicômaco. Né? Lá no livro 5º, o Aristóteles diz o seguinte, eu vou ler aqui traduzindo do grego. Então, depois vocês vão traduzir também, e a nossa tradução vai ficar bem próxima uma da outra. Vai dizer ele, do justo político existem duas espécies. Lembra que a palavra justo em grego quer dizer do direito. Aquele natural e aquele legal. É natural o justo que em todos os lugares tem o mesmo valor e não depende do fato que venha ou não reconhecido. Legal é aquele que originariamente é indiferente, que seja de um modo ou de outro, mas que não é indiferente uma vez que tenha sido estabelecido. Ética Nicômaco, livro 5º. Muito bem. Explicando para vocês. Segundo Aristóteles, quando nós estamos dentro da polis, dentro do Estado, nós verificamos dois tipos de direito. Um que é natural e um que é... Vou colocar para vocês com a palavrinha direito. E um que é legal. Mas vai dizer Aristóteles, eu só percebo o que é direito natural se eu estiver vivendo no Estado. Isso é um preconceito tremendo do Aristóteles. Que Estado? O Estado grego. Então vai dizer Aristóteles, se eu não vivo dentro da polis, eu não percebo o que é direito natural. Então vai dizer Aristóteles, somente o grego percebia que existia um direito natural.
porque somente os gregos viviam dentro de uma polis. Os povos que viviam nos impérios não tinham noção de direito natural. Isso, como vocês percebem, é um tremendo preconceito de Aristóteles em relação aos outros povos. É um preconceito que os gregos tinham de outros povos, porque para Aristóteles, os outros povos só entendiam a lei da força e não conseguiam raciocinar. E se não raciocinavam, não eram seres racionais, também não percebiam o que era direito natural. Qual o passo que será dado à frente de Aristóteles? Vocês anotem, por favor, que foram os estoicos. Os estoicos é que superaram a visão política de Aristóteles. Os estoicos viveram no quarto século a.C. e são os filósofos que vão oferecer os pressupostos filosóficos para os romanos. O que dizem os estoicos? Os estoicos vão dizer o seguinte: existe um direito natural independente de onde as pessoas vivem. Se elas vivem no império ou na polis, eles percebem do mesmo jeito. Basta olhar para os costumes de todos os povos, vai dizer os estoicos, que nós vamos encontrar que todos os povos percebem uma ordem natural nas coisas e que deve ser obedecida. Tipo, independente de uma mulher ser grega ou não, ela cuida das crianças. É verdade que algumas comiam os filhos, né, na antiguidade. Mas isso é exceção, não é mesmo? É verdade que você olhar para todos os povos, os pais procuram alimentar os filhos. Então, isso já seria direito natural, mesmo? Então, nós podemos dizer que os estoicos vão dizer que o direito natural não depende se a pessoa nasceu no Egito, na Grécia ou em Roma. Vai dizer, do mesmo jeito que o fogo queima em Alexandria, no Egito, em Roma, na Itália, mesmo na Pérsia, o fogo queima também aqui na Grécia. Então, o direito natural não é só da polis, mas é um direito universal. Okay? Aí vocês vão colocar uma setinha para fazer uma pequena observação. Bom, nós já vamos pular rapidamente para o pensamento moderno. Vocês podem escrever, acho que dá 3 palavras. Qual seja? O direito natural grego é cosmocêntrico. O que significa isso? Para os gregos, há uma lei no cosmos, no universo. E essa lei é possível ser entendida pelo homem. E que antes do Estado se governar com suas leis, o Estado deve ser governado com as leis do universo. Cosmocêntrico. É uma visão do direito, uma visão cosmocêntrica do direito. O universo é que acaba determinando o fundamento do direito. Muito bem. Após a visão grega e romana, é bom vocês lembrarem um dado assim sutil, que o pensamento romano, Cícero, Sêneca, Ulpiano, todos esses autores têm como base o pensamento grego, especificamente os estoicos. Então, o estoicismo é importante nós sabermos do estoicismo. Vocês estão lembrando lá do Ulpiano, né? Dos princípios gerais do direito, viver honestamente, não lesar a ninguém, dar a cada um eu mesmo. Nós escrevemos no quadros para vocês. Ele era estoico. E o cristianismo pegou muito do que os estoicos disseram em termos de justiça e de direito. Porque já que é uma lei eterna do universo, o cristianismo não tem nada contra isso. Não teve nada contra isso. Entendeu? Dizer que existe uma lei eterna, mesmo? Agora vamos entrar rapidamente no justnaturalismo medieval. Ele é importante porque o justnaturalismo medieval ele não é cosmocêntrico, ele é teocêntrico. Ou seja, tem Deus como origem de toda a ordem natural e não mais o universo. Porque como os gregos não tinham ideia de criação,
A Idade Média cristã tem ideia de criação. Então, os medievais, por obra de um autor, vocês colocam aí a data dele, chamado Tomás de Aquino, ele viveu entre 1225 a 1274. E ele escreveu, entre outras obras, um conjunto de obras chamado Suma Teológica. Ele discute a questão do direito ali. O que ele discute ali sobre o direito ficou como marca no mundo ocidental. Ou seja, dentro de uma perspectiva cristã, vai dizer ele, existe uma lei divina, e essa lei divina nós não a conhecemos, é mistério, está em Deus. Existe uma lei eterna, que é natural, que nós podemos conhecê-la, isso que é interessante, nós podemos conhecê-la, pela própria razão, ou seja, é aquela que diz o bem é superior ao mal, não precisa estudar para saber disso, não é mesmo? Todo mundo pode ser julgado, se escolher o mal, mesmo ao invés do bem. Nós sabemos que a guerra é melhor que que a paz é melhor que a guerra, não é mesmo? Que a vida é superior à morte. Isso é da ordem natural. Que o filho tem que respeitar o pai, que os pais têm que cuidar dos filhos, isso é direito natural. Nós percebemos isso, isso é uma lei eterna, natural. E existe a lei positiva ou humana. Então vamos colocar aqui, que é a do Estado. Nós temos uma lei divina, uma lei natural, eterna, e uma lei humana, 3. Então, divina, natural e humana. A humana é aquela colocada pelo Estado. Na percepção de Tomás de Aquino, uma lei do Estado que contrariasse a lei natural, tipo aborto, mãe, mate seu filho, entenderam? Pai, sacrifique seu filho, mesmo? Governo, não dê comida para o povo daquela região, para eles morrerem de fome, porque são brancos ou são negros. Escravize o outro porque tem o olho puxado. Mas é Tomás de Aquino que, no caso de uma lei do Estado entrasse em conflito com a lei natural, nós não teríamos obrigação de obedecê-la. Que já nem seria lei, seria uma corrupção da lei natural. Muito bem, essa é a visão medieval. Ou seja, Deus como autor da criação e, consequentemente, a base do direito natural. Veja bem, Tomás de Aquino não vai dizer que Deus é a base do direito feito pelo Estado. Não está querendo dizer isso, não. Isso não. Ele está dizendo o seguinte, que o direito do Estado tem que obedecer à ordem natural das coisas, o quanto possível. Bom? Muito bem. Vamos caminhar adiante. Vamos entrar agora no justnaturalismo moderno. Com relação ao justnaturalismo moderno, eu tenho alguma coisa para ditar para vocês. Vocês estão com a caneta na mão? Estão, né? Tem alguma coisa para ditar para vocês. Uma coisa muito estranha. Vocês também vão procurar lá no... Nós vamos colocar aí o nome de quem é o autor do justnaturalismo moderno. Isso por quê? Porque esse autor foi um dos que mais influenciou a elaboração das 30 leis em 1948 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse autor chama Hugo Grotius. Hugo Grotius. Hugo Grotius. O Hugo Grotius, esse nome muito estranho, ele viveu entre 1583, 1583, 1645, 1645. O período que viveu não nos interessa muito, mas sabe o que cai às vezes em concurso? Uma brincadeira, eu já vi 2 vezes. O aluno vinha me agradecer, trouxe até uma garrafa de vinho para mim por causa disso, e eu achei o máximo. Foi o seguinte, a obra que ele escreveu, O Direito da Guerra e da Paz, 1625. O Direito da Guerra e da Paz.
1625. Essa obra produz uma mudança na forma de conceber o direito natural. Eu vou falar em latim, porque quando essa obra é escrita em latim, se aparecer o nome dessa obra em latim, vocês lembram uma palavrinha. Eu acho até ridículo colocar isso em latim, sabe por quê? Porque até 72 se ensinava latim nas faculdades de direito. Não se ensina mais. Mas nos concursos exigem. Eu não sei, isso é um absurdo. Né? Chama de bello, de iure belli ac pacis. Beleza? Não precisa escrever isso em latim, não. É o direito da guerra e da paz. 1625. Em que sentido essa obra é a base do direito, do justnaturalismo moderno? Bom, vai dizer Grosso, o direito não se funda nem na natureza cósmica, como pensavam os gregos, nem em Deus, como pensavam os medievais. O direito natural se fundamenta exclusivamente na natureza humana, que é racional. Então, o fundamento do direito é a própria razão humana, que é igual em todos os lugares. Então, aqui nós podemos dizer o seguinte: se a natureza humana é o único fundamento do direito, o justnaturalismo moderno, ele é essencialmente antropocêntrico. E aí vem uma frase do Hugo Grosso, que muitas vezes é mal interpretada, mas vamos colocá-la no devido lugar. Ele vai dizer o seguinte: olha, a percepção do que é justo e injusto é natural ao homem, mesmo se Deus não existisse. É uma frase que se tornou polêmica. Ou seja, para dizer que algo é justo ou injusto, eu não tenho necessidade de invocar o nome de Deus. Isso é interessante porque no Ocidente cada vez mais vai se distanciando igreja de Estado. Entendeu? Ou seja, os ensinamentos do Evangelho, em qualquer denominação cristã, do conceito de justiça e de direito. E o direito vai se tornando cada vez mais laico. Vocês entenderam a palavra laica? Laico quer dizer desvinculado do aspecto teológico. Ou seja, o direito definitivamente passa a ser uma produção humana do Estado e não mais vinculado a princípios religiosos e metafísicos. Religiosos como os medievais e metafísicos como os gregos. O direito agora é uma produção puramente humana. Independente se a pessoa crê ou não em Deus, vai dizer o Hugo Grosso, é capaz de reconhecer o que é certo e o que é errado. Agora, com relação a Grosso, pessoal, eu pediria a vocês que tomassem todo o cuidado com relação ao nome do Grosso. A data não importa muito, Hugo Grosso, e o nome da obra dele. A data é 1625. Até eu que estou velho, já estou velho, gravei o nome dessa obra porque há 32 anos fico repetindo, e nesse caso até jumento como eu aprende também. Bom? Muito bem, vamos caminhar adiante. Durante o período moderno, e até hoje, vários autores se preocuparam com a questão de como fundamentar o direito, o que justifica o direito, quais as bases que dão autonomia ao governo para ele legislar. Ou seja, o que garante uma soberania legislativa do Estado? É Deus? É a natureza? É o próprio homem? Então, isso sempre está indo e vindo no Ocidente. É uma questão que vocês vão se debaterem com isso durante o mestrado e doutorado de vocês, logicamente, né? Acho que o Francisco vai ser o primeiro a fazer o doutorado dele. Vamos continuar o assunto. Está torcendo, Francisco, nosso amigo índio. Torce mesmo. Muito bem. Quais são os principais escritores modernos do justnaturalismo? Eu vou falar o nome deles aqui lentamente, vocês vão poder anotar. Então, o primeiro é o Hugo Grosso mesmo. Ele é o criador, é o pai da criança. Ou seja, ele tira o direito
das amarras teológicas e das amarras metafísicas dos gregos. Okay? E depois de Gross, nós temos Thomas Hobbes. Okay? Hobbes com H-O-B-B-E-S. Com a obra dele escrita chamada O Leviatã. Mesmo teve um aluno meu que uma vez escreveu O Leviano. Muito bem. Depois nós temos que chama o John Locke. Locke, não Luke, tá bom? L-O-C-K-E. Uma obra dele chamada Dois Tratados sobre o Governo Civil. Depois nós temos Rousseau, com o Contrato Social. E depois o grande criador da filosofia contemporânea, Immanuel Kant. O Kant escreve sobre o direito em 2 momentos. Inclusive, no nosso próximo encontro, eu acho que eu penso em mandar para vocês mais por outro meio, aquele esqueci o nome, do YouTube, uma só sobre Kant para vocês, tá bom? O Kant escreve sobre na obra A Metafísica dos Costumes e A Paz Perpétua. Muito bem. Vamos começar a falar mais ou menos uns 5 minutinhos de Thomas Hobbes e John Locke, e depois eu volto para as perguntas de vocês. Eu inclusive, vou mandar para vocês um recadinho sobre a avaliação, tá bom? Vocês esparramem para os colegas de vocês. A nossa representante, a Isabelle, né, ela vai mandar para nós um telefone novo, senão nós vamos prendê-la e trazê-la aqui para falar do material para vocês. Brincadeira. Eu estou aqui dentro de casa, vocês estão vendo? Esparramado aqui. Mas eu tive na faculdade de dia, mas soube que é proibido ir lá. Eu ainda não estou com coronavírus ainda não, mesmo? Só estou gripado. Não posso nem conversar com vocês, mesmo? Só de longe assim. Thomas Hobbes, mesmo? Vamos lembrar com vocês um fato que durante esse período que Thomas Hobbes viveu, John Locke, está iniciando, não é mesmo? O que nós chamaríamos, está iniciando o Estado moderno. Então, aí vem uma brincadeira. O que fundamenta, essa é a perguntinha para vocês, o que justifica, o que fundamenta, o que dá poder a um governo para emanar normas que regulam o nosso comportamento? Ou seja, que regulam o comportamento dos cidadãos. O que justifica isso? Hobbes vai dizer o seguinte: o direito natural é a liberdade que cada um tem de usar como queira, como queira, o próprio poder para a conservação da própria natureza, isto é, da própria vida, e em consequência de fazer qualquer coisa que, com base no seu juízo e a sua razão, que entende que seja o meio mais apto para atingir tal fim. Muito bem, essa complicação de conceito eu vou explicar para vocês agora. Muito bem. O direito natural, isso aí que você precisa anotar, para Hobbes, tem como finalidade a busca da paz e a preservação da vida. Professor, pode repetir, por favor? Claro. O direito natural tem como finalidade a busca da paz e a preservação da vida. A busca da paz e a preservação da vida. Agora, não só a Giovana, mas todos vocês estão me ouvindo, quais seriam, basicamente, os direitos naturais, segundo Hobbes? Quais seriam? Então, Hobbes vai dizer o seguinte: só existem 2 direitos naturais. E, Giovana, já pode mandar a bala aí na frente. Então, qual que seria os direitos naturais? Eles seriam somente 2. O desejo natural de possuir todos os bens. Isso é um direito natural. Sabe o que é? Inclinar a querer ter tudo. Todos os homens tendem a querer ter tudo. Você tem uma casa, você olha para a rua, você quer ter outra, ter outra, ter outra. Você é dono da cidade, né?
Depois olha para uma fazenda, que é até a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e virar fazendeirão igual o Francisco. Mesmo? É, Depois alguém olha para o Francisco, vai querer tudo que ele tem que de repente o homem quer o mundo, não é mesmo? Esse é um direito verdade. natural, mesmo? E o segundo direito natural, não é mesmo? Que o homem tem é aquele de escapar de uma morte violenta. De escapar de uma morte violenta. Esses seriam os dois direitos naturais que o homem tem. O direito de querer possuir tudo e o direito de escapar de uma morte violenta. Como vocês percebem, o Thomas Hobbes está muito perto de Maquiavel, não é mesmo? Então, daí decorrem, vai dizer Thomas Hobbes, decorrem 3 postulados que o homem deve seguir. 3 postulados, ou seja, 3 comportamentos que o homem deve seguir para manter e equilibrar os direitos naturais. Manter e equilibrar os direitos naturais. Primeiro, vai dizer ele, usar todas as técnicas para a autoconservação. Praticar todas as técnicas da autoconservação. Ou seja, eu devo evitar fazer tudo aquilo que possa provocar a minha morte violenta. Segundo lugar, não fazer ao outro o que não gostaríamos que se fizesse a nós. Esse é um preceito evangélico, né? Não fazer ao outro aquilo que não gostaria que se fizesse a nós. E terceiro, manter a palavra dada. Manter a palavra dada. Isso para os ingleses é importantíssimo, porque é por direito consuetudinário, né, do common law. É aquilo que vocês conhecem, o pacta sunt servanda. Deve-se respeitar os pactos. Muito bem. Vocês devem estar lembrados que Thomas Hobbes vai dizer que o homem é por natureza, um ser egoísta. Então, passaram encantando, eu até gostei. O homem é um ser de natureza egoísta, ele só está em sociedade por interesse, mesmo? E ele faz o pacto para sair desse estado de natureza, da guerra de todos contra todos, porque um homem é um lobo do outro homem. Então, o homem é regido o tempo todo pela violência e pelo medo de perder a própria vida, de perder aquilo que já conseguiu. Então, vocês entendem essa dureza em que ele coloca os dois direitos. Professor, Pois não. falta 2 minutos para acabar. Aí o senhor quer mandar outro link depois? Sim, eu mando para vocês. Só 2 Tá minutinhos? bom, então. Então, Aham. não teve tempo para nosso debate. Quem está falando é a Giovana? Não, né? A Isabelle. Isabelle, eu gostaria, Isabelle, se você pudesse anotar meu telefone aí, tem jeito? Tem? 993 993 31 31 32 32 66. 66. Se você puder Tá mandar bom. o seu telefone nesse telefone para mim, eu ficaria muito grato. Eu gostaria de Eu te mando. Eu gostaria de Eu mandar. mando um. Isso. Manda. Vamos falar. Tá bom. Eu gostaria de mandar para vocês, vou mandar um link via YouTube, a explicação do John Locke e de Kant para vocês, tá bom? Aí vocês esparramam para os colegas de vocês. Pessoal, uma satisfação imensa. No nosso próximo encontro, a gente já debate sobre a avaliação de vocês. A gente vai postar as questões de prova, os tópicos de prova para vocês. Está todo mundo nesse corre-corre. Uma honra falar com todos vocês. E poder ver vocês com saúde, não é mesmo? E eu também, na próximo encontro, o que eu vou morrer já na próxima semana. Eu já desperto de vocês na próxima semana, antes do coronavírus me matar. Ele ainda briga com um trem sério desse.
Nós não podemos ter medo, não, Francisco. Nós temos que ser cara durão. Você é cara do